Os segredos das letras Kaf e Lamed. Shalom, shalom! Estamos de volta no nosso canal Mahanaim. Eu sou a Maracaiá. Vamos estudar hoje as letras Kaf e Lamed. Vamos iniciar pela Kaf. Eu fiz aqui o desenho da letra Kaf, né? Da maneira que ela aparece no rolo da Torá. Esta é a Kaf. A Kaf, ela com um daguesh dentro, lemos com som de K. K, K, Ki, Ko, Ku. Sem o daguesh, Ra, Ra, Re, Ri, Ro, Ru, com a garganta, ok? Ela vai aparecer no final da palavra com este formato, o formato sofit, que significa final, né? Letra final. Ela também pode ter os dois sons. Geralmente, no hebraico moderno mesmo, não vai aparecer o som de kaf no final, apenas raf. Mas no hebraico bíblico pode ocorrer o daguesh no final também. E pode acontecer de ter a palavra com o som de k no final. Baruch Hashem. Então, vamos então tirar sabedorias através da formação da letra, através da gematria da letra, Baruch Hashem, como fizemos com as letras anteriores. O Kaf Sofit, o Raf Sofit, é bom lembrar que toda a criação deu-se início a partir das 5 letras Sofit. O Eterno vai iniciar tanto a criação das próprias letras hebraicas, quanto de tudo que ele cria através das 5 letras Sofit. Por isso que as letras Sofit têm este formato de descer para baixo. E elas representam, então, a limitação. A gente pode chamar de morte, né, a limitação. Por que elas representam a limitação? Porque se o Eterno não criasse um tzimtzum, ou seja, se ele não criasse uma limitação, se ele não fizesse uma cobertura de sua revelação, no início de tudo, para que ele pudesse criar o vaso primordial, o vaso não iria existir, porque o Eterno, ele é infinito. E ele criou tudo a partir de si mesmo, de sua própria luz. Ou seja, da infinitude do Eterno que veio a acontecer a criação de todas as coisas. Por isso o Eterno precisou fazer encobrimentos. Os encobrimentos da sua luz, de si mesmo, da sua revelação para a criatura, dá a possibilidade da criatura existir, dá a possibilidade de a criação existir como individual, fora do Criador, entende? Então, as letras finais, eu já ensinei isso para vocês aqui no canal. As letras finais, as 5 letras finais, elas vão ser as iniciais, as primeiras que o Eterno utiliza, porque elas têm esta conotação de chegar até o fim, que é o fim do fim, ou seja, o fim no sentido de morte, de limitação, o contrário, vamos colocar assim, do que é a ilimitação, do que é a infinitude de Deus, entende? Então, através da limitação, vem a possibilidade da criação do vaso primordial, Baruch Hashem. Então, a letra Kaf, ela é a primeira das letras que aparece uma dessas letras finais, né? Então, ela tem esta conotação também. Ela vai trazer esta sabedoria de que nela está contido a vida e a morte. Vamos ver agora por que está contido a vida e a morte? Primeiro aqui, vamos ver na construção da letra, temos 2 Yud. Ó, aqui é um Yud, tá vendo? E aqui é outro Yud. O Yud, a gente sabe que ele representa o 10. Inclusive, nós temos aqui um Yud valendo 10, outro Yud valendo 10. E então surge a gematria da própria Kaf, que é 20. Certo? Kaf é 20. Kaf tem um valor de 20. As 10 Sefirot, né, que vai trazer essa primeira parte do Kaf aqui, ó, o 10, o valor 10, que a gente pode trazer a representação das 10 Sefirot, que é o primeiro Yud, Baruch Hashem, podemos esquematizar na árvore da vida, né? Que nós já conhecemos o esquema que estudamos várias vezes aqui no canal, Baruch Hashem.
Então, são as 10 sefirot, contendo, então, a completude da árvore da vida. E esse outro Yud aqui vai trazer, então, exatamente o contrário que eu falei para vocês. Um Yud para baixo, a morte. Olha só. Então, aqui, ó, de cabeça para baixo. Ó, vamos desenhar de cabeça para baixo, como se Malchut fosse a primeira, tá vendo? Então, vem Yesod, né, assim? Aí vem Hod, Netzach, tá vendo? Tá tudo de cabeça para baixo. Feret, não é isso? Gevurah e Chesed, Binah e Chokhmah, e por fim, Keter. Desta forma aqui nós temos o Yud para baixo, ou seja, a árvore da vida e a árvore da morte. Por isso, a Kaf, ela contém a primeira das letras Sofit. Ela vai trazer a conotação de vida e morte. Kaf significa, em hebraico, a palavra Kaf, é Kaf com Kamatz, K. E o Fei final, que é outra letra final que temos também, Kaf. Kaf significa colher de sopa. Colher de sopa. Colher que a gente usa para comer. Colher. Como é a colher? A colher tem esse mesmo formato, ó. A Kaf como se fosse, sim, a palma da mão da gente, né? Então, isso significa que a letra Kaf, ela pode ser um recipiente. Algo que consegue conter alguma coisa. Algo que pode ficar contido aqui. Que palavra também podemos escrever com Kaf para ter a compreensão do que podemos conter nesta letra dentro de nós mesmos? Quando esta letra aparece para nós em alguma palavra. Existe uma palavra que podemos escrever com Kaf, que é muito conhecida, que é a Kol. Kol. Kaf. Role, Ko. Lamed, Kol. Kol significa tudo. Tudo significa Kol. Nós já estudamos aqui que o Kol está ligado a Yesod. Por quê? Porque o Yesod ele vai receber a emanação de tudo que tem aqui em cima. Vai trazer para Malchut. Certo? Então, a Kaf também pode... A Raf agora, sem ser a Kaf que tem o Dagesh, a Raf pode escrever a palavra Rolá. 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 Rolá significa todo. Todo. O tudo é o Kol. E o Rolá é todo. Então, esta letra, tanto ela com Dagesh ou sem Dagesh, ela vai trazer essa conotação de que pode conter dentro dela qualquer coisa. O todo e também o tudo. Isso nos traz prosperidade, parnassá, né? É isso que a Raf vai trazer. A Raf é algo que você pode reter as brachot. As bênçãos podem ficar retidas na Raf. Ou seja, você pode reter a vida na Raf, né? Baruch Hashem. A vida que é tudo. Tudo é a vida. A vida que Deus dispensa para todas as coisas é o todo, é o tudo. E isso pode estar contido dentro da Kaf, da Raf. Baruch Hashem. Lembrando que não apenas a vida é o tudo que Deus faz. Quando Deus faz o tudo e o todo, vem os dois lados. Vem a vida e vem a morte. Então, da maneira que nós encaramos a realidade, nós podemos trazer, né, para nós esse recipiente que traz o tudo e o todo, contendo nele tanto vida quanto morte. E nós podemos, então, fazer uma escolha. Qual desse todo e desse tudo que nós vamos aceitar para nós? O que é que nós vamos querer? A vida ou a morte? É dito na Torá que o Eterno coloca na nossa frente o todo, né? O que existe no geral, que é vida e morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. E qual é a vida que nós temos para escolher, para viver? A Torá Sagrada, que é representada pela árvore da vida, Baruch Hashem. Também existe um segredo com a questão da letra Kaf, que é, olhando para a Kaf, sabendo essa questão dela ser essa
concha que retém algo dentro, né? No caso, pode reter qualquer coisa. Quando acontece, né, de a pessoa morrer sem ter feito techuvá de pecado de karet, a pessoa vai passar por um julgamento e uma sentença chamada kaf hakela. Kaf ha ke la. Kaf hakela. O kaf hakela é uma situação que a alma passa de ficar sendo lançada de um canto para outro da realidade, entre o mundo físico e o mundo espiritual. A pessoa não tem direito de entrar para o mundo espiritual para receber julgamento e ir para o Guéinam e fazer sua purificação e, por fim, ir para o paraíso. E também ela não tem o direito de ficar mais no corpo físico. Então ela fica entre uma realidade e outra, sendo lançada como os sábios dizem, como fosse uma funda dessas que Davi usou para matar Goliat. Então a alma da pessoa fica sendo lançada de um canto para outro pelos maziquina. Maziquina são anjos de destruição que atacam as almas que estão desprovidas de vestimenta. No mundo físico, nós temos uma vestimenta que é o corpo, o guf. Né? O guf, esse corpo aqui, é a veste da alma no mundo físico. E no mundo espiritual, existe um corpo de luz que nós construímos com mitzvot. As mitzvot que nós praticamos aqui, por exemplo, eu fazer qualquer mitzvah, eu vou estar cedendo material no mundo espiritual para que uma veste de luz, um corpo de luz, seja construído para mim. Então, quando eu sair deste mundo, quando eu pratico as mitzvot e eu já fiz o meu corpo de luz, eu tenho para onde ir, ou seja, minha alma está, tem como ser revestida por esse corpo de luz e ela não fica solta, passando por esta aflição do kaf hakela, né? Então, esta aflição do kaf hakela é algo que não tem tempo. Dependendo do que a pessoa praticou de mal, isso pode durar milhares de anos. Né? A pessoa pode ficar milhares de anos nesta condição do kaf hakela. Para que ela saia de lá, é necessário que todo o mal que ela provocou no mundo cesse. E isso, dependendo do que ela fez, demora muito. Vou dar um exemplo por quê. Geralmente, pessoas que fazem com que outras pessoas deem seguimento aos seus atos errados. Se alguém é idólatra e ele faz idolatria só para ele mesmo, não ensina ninguém a ser idólatra, ele pode passar por essa situação. Mas, no caso que ninguém aprendeu com ele, então o pecado dele não vai ter um prosseguimento muito longo. Então, provavelmente, o kaf hakela dele também não vai ser muito longo. Mas se a pessoa pratica idolatria e ela ensina outro a praticar, enquanto aquela outra pessoa estiver praticando idolatria no mundo, o julgamento e a sentença do kaf hakela não vai parar, não vai cessar. Se a pessoa ensinou 200 pessoas a fazer idolatria, enquanto aquelas 200 pessoas estão fazendo e praticando idolatria, ensinando outras pessoas a fazerem idolatria, o julgamento e a sentença do kaf hakela não vai terminar. Por isso que pode durar milhares de anos. Certo? Então, geralmente, pessoas que são líderes que ensinam o mal. Certo? Pessoas que são líderes. Não vamos levar só para a questão espiritual aqui. Pode ser um líder de gangue, vamos colocar aqui, né? Pode ser alguém que ensina a roubar, a matar, né? Assassinos que ensinam outros a serem assassinos, né? Alguém que ensina a desperdiçar semente. Acontece muito isso, do pai ensinar o filho a desperdiçar semente, o filho ensina o neto ensina o bisneto. Então, enquanto aquela pregação, né, aquele ensino durar, o castigo também vai durar. Se existir vamos colocar aí, centenas de gerações, pessoas aprendendo daquele que já foi lançado no kaf hakela,
esta criatura vai ficar lá, até que todos parem de praticar o mal que ela disseminou no mundo. Isso é muito sério. Por isso, nós temos que ter cuidado com o que sai de nossa boca. Porque, entenda, não é apenas a questão eu fiz para mim, é o que eu fiz para o outro. Como são as tábuas dos mandamentos? São 2 tábuas, né? Então, as tábuas, uma vai estar com mandamentos, né? Com palavras ditas pelo Eterno, onde a pessoa vai ter o cuidado de manter um relacionamento com o Eterno de maneira correta e direta e certa. E a outra tábua vai ser um relacionamento bom para com o seu próximo, não é assim? Então, as mitzvot, o caminho da Torá, a instrução de Deus, ela está ligada não apenas ao relacionamento do indivíduo sujeito com o Criador, mas também do indivíduo com o seu próximo. Então, se eu dissemino o mal, da mesma forma a gente pode colocar para o bem, certo? Quando a gente acende vela para um tzadik, a gente fala o quê? Para a elevação espiritual de fulano de tal, certo? Então, quando eu acendo uma vela aqui para um tzadik, ele recebe como se ele recebesse um prazer a mais lá em cima, certo? Então, o que o tzadik deixou aqui, eu estou passando para vocês algo que um tzadik que já está nos mundos superiores deixou. Então, isso está sendo contado como uma elevação para ele. Ele está recebendo prazeres a mais. Ele está recebendo, como eu posso dizer, mais força espiritual. A alma dele está se acendendo mais. Entende? E assim funciona para o mal também. Então, se a pessoa ensina o mal e esse mal ele é disseminado para outras pessoas, então cada vez que alguém pratica aquele mal que o sujeito A, que foi o primeiro a disseminar, disseminou, então o sujeito A, que já está no castigo, ele recebe ainda mais tempo de castigo ou ainda mais uma severidade no castigo. Todo ano a alma é julgada novamente. Tanto ela no mundo físico, no corpo físico, quanto nos mundos espirituais. Existe um julgamento todo ano. Então, para o bem ou para o mal, é dito que até o tzadik chega um momento que eles têm que ir no Gueinam e voltar. Eles precisam passar pelo Gueinam e voltar. Por quê? Porque em algum momento aquilo que eles foi deixado, o legado que foi deixado por eles, de alguma forma fez alguém tropeçar. E aí o tropeço daquele cai na conta do tzadik. É tudo muito sério. Quem faz essas contas é o Eterno, né? Então o que é que eu e você que estamos começando a abrir a consciência temos que aprender? A policiar a nossa boca, a policiar o que nós agimos diante dos outros. Por quê? Porque não vai ficar impune nada no mundo, nada nessa realidade passa batido, certo? Então, o meu comportamento pode trazer uma influência para o comportamento de outra pessoa. E essa outra pessoa pode influenciar outra pessoa. E vamos colocar aqui que o primeiro que causou fui eu. Então, se isso foi um mal que trouxe um mal, uma destruição para o mundo, eu vou levar parte da sentença, do julgamento por aquela pessoa lá na frente que, vamos supor, passou 2, 3 gerações de mim, 4 gerações. Entende? Baruch Hashem. Então, tudo isso está ligado com o entendimento sobre a letra Kaf. Esta é a letra Kaf. Ela tem um valor 20, então ela é 2 iudo, 10, 10. Ela é vida e morte, né? Ela traz o todo e o tudo dentro dela, certo? Então, a pessoa que tem o nome com a letra Kaf, por exemplo, e Catarina, né? Por exemplo, Catarina tem a letra Kaf. A pessoa tem a tendência a ser dual ainda mais forte. Então, ela pode desenvolver os dois lados, como qualquer um pode, mas só que ela ainda mais tem essa ligação ainda mais forte com a questão da dualidade, né? Então, ela também pode ser uma pessoa muito próspera. Por quê? Porque ela sabe reter o tudo. Tudo pode ser retido por ela,
né? Ela pode reter o todo. Pode ser uma pessoa muito próspera em todas as áreas, não é só dinheiro. Qualquer coisa, ela pode ter esse conteúdo muito abrangente dentro dela, certo? Então, com as outras letras também funciona desse mesmo jeito. Então, dependendo da letra do seu nome, a característica da letra é a que você vai ter mais forte na tua alma. Baruch Hashem. Então, vamos passar para a próxima letra de hoje, que é a letra Lamed. Então, vamos desenhar o Lamed como ele aparece na Torá Sagrada. O Lamed, ele aparece mais ou menos, não vai ficar perfeito, tá, meu povo? Vamos fazer o máximo aqui para tentar fazer da forma que ele aparece. Ele, na verdade, ó, vocês já podem visualizar que é um Kaf e um Vav. Tá vendo? Aqui é um Vav e aqui é um Kaf. E o mais interessante do Lamed é que ele atravessa para cima. A gente viu que o Kaf sufita, ele atravessa a linha para baixo. Tem uma tendência mais de queda, de morte, certo? Já o Lamed não, é o contrário. Ele tem um Kaf nele, mas olha como é que ele se apresenta. Ele se apresenta subindo. Então ele vai trazer essa coisa de se elevar, de tirar essa coisa do Kaf, de cair para cima, para levantar. Então, é muito importante vermos aqui um Vav que está aqui. Esse Vav, a gente sabe que o Vav, ele é o quê? É um Yud que desce, é um Yud que toca a Malhut lá embaixo. Isso vai trazer para a gente o entendimento de ligação, uma conexão do que está em cima com o que está embaixo, uma possibilidade de uma reconexão. Então, o Kaf que trouxe essa questão, né, que eu falei para vocês, que tem a árvore da vida e da morte, e, né, a gente falou várias coisas sobre o Kaf, tudo isso você pode pôr na sua mente para o Lamed, só que agora, com este a mais, que é essa possibilidade grande de que ele tem de conectar com o Yud, com o divino, com o que está lá em cima, com o que iniciou tudo. Os sábios dizem que quando o Eterno foi fazer as coisas, ele jogou um Yud, jogou um ponto. O Yud é tratado como um ponto, que é a menor letra, né? Jogou um Yud no mundo, jogou um ponto, como se ele tivesse, sabe... Gente, Deus não tem unha, mas eu dou um exemplo. Como se ele tirasse dele algo que não fosse fazer falta. Não ia fazer falta para ele. É como se não diminuiu ele em nada. Aquele Yud que saiu para poder começar a criar todas as coisas, entende? Porque o Eterno, ele não pode se dividir. Então, quando eu falei para vocês que ele precisou utilizar das letras finais para poder fazer as limitações do Simpson, foi depois dele ter dispensado o primeiro Yud, certo? Porque a primeira coisa mesmo é o Yud. Porque o Yud é o ponto inicial, não é nem o círculo, ó, que o círculo tem um vazio dentro. É um ponto. O ponto, ele não tem um vazio. O ponto é realmente algo cheio que contém toda a característica. Vamos botar aqui, ó. A tinta da caneta pingou aqui. Aqui é a tinta da caneta. É a tinta da caneta. Só que está como um pingo aqui, como um ponto. Certo? Assim foi o que aconteceu. O Eterno, ele, ó, como se ele tivesse tirado um pedacinho de unha, que unha a gente não... Você corta a unha, não faz nenhuma diferença para você no seu corpo. Isso não vai lhe afetar em nada. E jogou lá para iniciar. Entende? Então, o Yud, ele traz esse entendimento de que é o que a gente tem mais perto do que era originalmente antes de existir criatura. Certo? Então, o Lamed, ele vai trazer isso, ele vai trazer essa questão de que é muito, muito, muito palpável o retorno. Por isso, então, que a Lamed é a letra do mês de Elul. Elul. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Elul. O mês de Elul. Elul é o mês que nós estamos quase por entrar, né? Que já está faltando aí 8 dias para a gente entrar. É o mês que a gente tem essa grande possibilidade de estarmos fazendo este retorno lá para a pontinha aqui, ó. Para o início aqui.
pode. Olha, a gente pode sair dessa morte que tem no Kaf, ó. A gente pode subir aqui, ó. E voltar para papai lá em cima. Olha que sabedoria que é o Eterno. Ele deixa que quem construa, então, este mês que antecede o Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento de nossas almas, esta linda e maravilhosa letra, ou seja, a essência que nós temos este mês que vem, ela é propícia a techuvá. É necessário que nós agarremos essa oportunidade de techuvá. É necessário que nós façamos um esforço ainda mais forte do que fazemos durante todo o ano. Por quê? Porque neste mês nós temos a Lamed, que não temos nos outros meses. Entende? Então eu tenho um tudo, um todo, que se ele tivesse solto, podia me levar para a morte. Não é assim que a gente viu? Mas dessa vez não, ó. Dessa vez eu não tenho a questão da morte. Eu tenho a questão do retorno para a vida eterna, da infinitude do eterno. Tanto que a Lamed, ela não tem letra final. A Lamed não tem letra final. No início, no meio e no fim, ela tem esse mesmo formato. Não muda. Não vai mudar. E olha só, outra coisa importante também que a Lamed traz é que com a Lamed eu posso escrever uma palavra muito importante. Esta palavra, ela resume a Torá. Esta palavra aqui resume a Torá. Que palavra é essa? Levo. Levo significa coração. Coração. E por que essa palavra resume a Torá? Porque a Torá, ela inicia com a letra Bet e termina com a letra Lamed. A última letra da Torá é da palavra Israel, que termina com a letra Lamed. E a primeira letra da Torá, a palavra Bereshit, que inicia com a letra Bet. Quando nós fazemos um retorno, ó, fazemos uma volta, fazemos a troca do final para o começo, a gente escreve a palavra Lev, Lev, coração. E por que Lev? Porque nada é por acaso. Porque o Eterno escreve a palavra Lev com a primeira e a última letra da Torá Sagrada. Porque é no coração do homem. É dentro do coração. Olha só que legal, ó. Lamed voltado para o lado direito. Lamed voltado para o lado esquerdo. Coração mesmo. Tá vendo? Que legal? Então, é dentro do coração. É na Tiferet que acontece o ponto. Esse ponto aqui inicial pode ocorrer aqui dentro, ó. E qual é esse ponto? Ratzon. Já estudamos aqui. O que é o Ratzon? Desejo. É através do Ratzon. Ratzon. Aqui é um sad. Vamos colocar aqui um vav, rolo em vav. Son. Ratzon. Desejo. É através do desejo, que é o ponto inicial que aparece dentro do coração do homem. Que no coração do homem, no lev do homem, no coração, é onde reside o ruach. O ruach, aquele fôlego, ó, que o Eterno soprou, ele vai ficar residindo no coração do homem. Mas existe outra questão que está no coração também. Tem outra pessoa que mora lá. Qual é a pessoa que mora dentro do coração, que reside também no coração do homem? O Yetzer Hara. Ó, Yetzer, Yetzer Hara. Yetzer Hara. A inclinação para o mal. Então, dentro do coração do homem existe o Ratzon, que é o desejo, o Ruach, que foi soprado pelo Eterno, que é o Yetzer Hatov, e temos o Yetzer Hara, né? Então, por quê? Porque o sangue contém, na Nefesh está o Yetzer Hatov e o Yetzer Hara. E qual é o órgão que funciona como uma bomba, né? Vamos colocar assim, uma bomba que faz circular o sangue? O coração.
E o Yetzer Hara, ele fica parado lá dentro. Por quê? Porque ele sabe que de lá flui o desejo. E o desejo é a fonte para o bem e para o mal. E o Yetzer Hara, ele sabe. Ele é a serpente. Lembra que ele fez Havá desejar o fruto? Ele sabe que ali que ele vai envolver nos sentimentos das pessoas é que está residindo a queda. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa. Ah, não está sentindo. Não, a gente não pode equiparar o que é certo e errado só de nossos sentimentos, não. O coração do homem é enganoso. Por que é dito que o coração do homem é enganoso? Porque olha quem mora lá. Olha quem mora lá. Vendo? Por isso que pode haver engano lá. Mas quando a gente enfraquece a serpente, quando a gente deixa ela sem se alimentar, que ela fica fraca, ela fica menos... ela tem menos possibilidade de nos engodar com suas artimanhas e com suas astúcias. E então o Ruach HaKadosh pode se manifestar em nosso coração através do Ratzon, do desejo. Tudo isso está na Lamed. Por isso que este mês, ele é tão propenso para Teshuvah. A gente tem todas as armas, vamos colocar assim, né? A gente tem todas as armas para poder fazer uma Teshuvah. Ou também para escutar o Yetzer Hara e não fazer Teshuvah. Isso depende de cada pessoa. Isso depende do Ratzon individual, né? Baruch Hashem. A pessoa que tem essa letra no nome, ela vai ter toda essa força de Teshuvah. E também ela vai ter o quê? Como ela... Ó, você vê que sobe, ó. Sobe. Uma pessoa que vê... Imagine vamos supor que é o mar, né? Aí tem submarino. E aí, para poder ver o que está acima, sobe uma lunetinha. Se eu não sei o nome da lunetinha, mas sobe assim, acima do nível da água. Não é assim? E parece muito com isso que tem no Lamed. Isso também vai denotar o quê? A pessoa que tem essa letra no nome, vamos supor a pessoa que se chama Laura. Um exemplo. Ela tem Deus deu a ela, né, a possibilidade de enxergar as coisas de uma maneira mais alta, mais ampla. Tem possibilidade de ter uma visão mais ampliada das coisas em geral. Isso pode facilitar essa pessoa a chegar mais longe. A palavra longe, né, com L também, né, com Lamed. Olha você ver, olha como as coisas se encaixam. Preste atenção. Então a pessoa que tem a Lamed, né? Porque se eu for fazer, a pessoa nasce com o nome Laura que o pai e a mãe deu, e ela for fazer, trazer esse nome dela para o hebraico, ela vai pegar para escrever lá, ela vai usar o Lamed. Então o nome dela começa com Lamed. Entende? Ah, mas essa pessoa se converteu e mudou o nome. Agora o nome passou a ser outro nome. Então agora o nome vigente é o nome que ela escolheu, judaico. Sim, Baruch Hashem. Mas antes da questão da conversão, ela já veio com a essência do Lamed. Dentro da alma original dela tem essa essência. Por quê? Porque é dito que quando os pais vão dar nome para os seus filhos, eles têm revelação divina. O Eterno concede que os pais recebam, ó, dos malachim ao redor, uma revelação divina do nome que tem que dar para o filho. Porque o nome, a gente já sabe, o nome é a essência da alma da pessoa. Então a pessoa ela já vem com aquela essência e o Eterno determina pela boca dos pais o nome, ou seja, a essência daquela pessoa. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Por fim, vamos ver a gematria da letra Lamed. Então a letra Lamed ela tem a gematria 30. Baruch Hashem. A gematria de Kaf, que nós vimos antes dela, era 20. Nós somamos 2 Yud, cada um valendo 10, para criar então a gematria de Kaf. E a gematria de Lamed vai ser um Kaf e um Yud. Não é isso? Vai ser o 20 mais o 10. O Kaf ele está bem explícito aqui. Aqui nós vemos que é um Vav. Mas a estrutura do Vav surgiu de onde? Surgiu do Yud.
o Yud que desce e torna-se o Vav. Não é assim? Então, o Lamed, ele é, por fim, o 30, que é um Kaf e um Yud. Baruch Hashem. Olha só, vou contar aqui, acho que eu já contei para vocês, vou contar de novo a história da queda do Yud. Então, Raya, ó, Het, Yud e Rei, Raya, meu nome, Raya. Raya é a fêmea de Adam. O nome dela era Raya, mas houve a queda, então o nome dela se tornou Ravá. Então, ao invés de Raya, agora é Ravá, Eva, Ravá. Então, qual a sabedoria que isso traz para nós? Traz que o Yud, ele, para poder tocar o mundo físico, ele se torna um Vav. Mas antes, ele era um Yud. Com isso, a gematria que temos aqui do Vav com Kaf aqui, do Lamed, é 30. Porque inicialmente este Vav era um Yud. Baruch Hashem. E que palavra que nós temos aqui, ó? Que significa porque. A gente fala porque junto, né? Porque junto no português não é pergunta, é resposta. O que também pode ser pois. Quando você vai escrever em hebraico e você vê que pode ser traduzido como pois ou porquê. Mas não o porquê de pergunta. O porquê de pergunta é assim, ó. Por que fulano de tal, não sei o que, separado, certo? Mas esse que aqui é um porquê junto. É um porquê de resposta. Porque isso e aquilo. Tipo assim, por que a Lamed pode ser vista como um Yud e um Kaf? Porque antes de ser um Vav, a letra Vav era um Yud. Entende? Que é porque. Porque, pois. Entende? Então, a Lamed vai trazer essa essência de dar uma resposta, de trazer uma solução para as coisas, para o problema que foi apresentado. Entende? A Lamed vai trazer esta... tem uma solução, vamos voltar para Deus. Vamos fazer dechuvar. Vamos implorar a misericórdia de Deus. O mês de Elul é o mês da Lamed. E a Lamed traz o porquê, traz o pois. Vamos resolver. Baruch Hashem. Então, depois de nós termos estudado estas sabedorias, tragam para a sua vivência. Estamos próximos ao mês de Elul. Vou fazer um vídeo da Lua Nova de Elul. Vamos falar mais um pouco sobre a Lamed. Vamos ficar por aqui para não estender muito o ensino sobre as duas letras que já trouxe agora, para não confundir, né? Muita informação, às vezes a pessoa se confunde e não consegue captar. Baruch Hashem, agradeço a todos por estarem aqui comigo. Peço que deixem um like no vídeo, compartilhem com pessoas que se interessam pelo hebraico, pelas letras sagradas, pela Torá e pelo judaísmo. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraú. Kol hatovim lekulam.